TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos no programa Janela do Céu, sempre trazendo pessoas para compartilhar das suas experiências com Cristo, para falar sobre os seus testemunhos, né? Como Deus restaurou e ainda está trabalhando nas nossas vidas, porque a obra de Deus não para, né? Sempre Deus tem algo a realizar, Deus tem algo a fazer, porque Ele sabe que o nosso coração, ele precisa ser limpo, né? E o Senhor, com o seu amor, a sua misericórdia, sempre nos traz, sempre nos faz cada vez mais amá-lo e vai conquistando o nosso coração para Ele. E para nós iniciarmos, irmãos, eu gostaria de convidar todos a ler um salmo, que é o Salmo 139, versículo 7, que diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Versículo 8: Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então não temos como fugir do Senhor, né? Ele está em todos os lugares e Ele sempre está nos atraindo a Ele todos os dias através da sua mão poderosa. E hoje a nossa convidada é a Fernanda Pasqualini, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que já conhece o Senhor há muitos anos, né? Desde o início da obra aqui na cidade de Cachoeira, ela já foi salva pelo Senhor e durante esses anos Deus tem trabalhado no seu coração, né? E hoje nós estamos aqui para ouvir um pouquinho dessa super história, né, Fernanda? Conta um pouco para nós como foi esse teu início com Deus. Amém. Eu me criei num lar totalmente sem estrutura, né? Eu me criei para fora até os 7 anos. Eu estudava lá na escola, que tinha lá fora. E o meu pai, ele sofria de alcoolismo. E a minha mãe trabalhava muito e eu ficava solta, né? Fazendo por conta o que eu queria. E tipo, era muito difícil para mim ver meu pai daquele jeito, né? Tipo, eu fazia de tudo para chamar a atenção do meu pai. Nas coisas lá, porque todo mundo tinha filho mais ou menos da mesma idade. Então tudo, e todos eram guria, eu era a única guria, praticamente. E eu queria ser o máximo pro meu pai. Então, tipo, eu ia fazer as coisas com ele fora dali e eu queria sempre ser a melhor em tudo, né? Sempre aquela carência de querer ter o amor do meu pai. E assim eu, né, fui crescendo. E a minha mãe, tipo, a gente era, né, católico. E eu me lembro que a minha mãe, ela me colocava pra... Tinha uma imagem lá e ela dizia que eu tinha que, né, que eu tinha que rezar para aquela imagem. E eu lembro que eu parava na frente assim, dizia assim, tá, mas se tu é, né, tipo, pessoa que ela estava dizendo que aquela imagem, assim, eu fechava os olhos e eu pedia para que ela falasse comigo. Eu já procurava a Deus de alguma forma, só que, né, a imagem ela não ia falar comigo. E aí, assim, lá para fora eu sofri uma tentativa de abuso, né? E eu tinha medo de falar pro meu pai, porque eu achava que meu pai ia matar a pessoa que fez isso, que é uma pessoa muito próxima da família, né? Que era filho da minha tia, que eu mais amava. Então, tipo, ficava aquele conflito e eu não podia falar e eu não queria ir na casa deles. E assim fui crescendo. Aí, quando chegou aos 8 anos, eu vim morar com a minha avó aqui em Cachoeira, né? E aí eu comecei a estudar. Eu achei que aquilo foi um alívio dentro de mim, né? E com 18 anos, aí 17, eu conheci a pessoa com quem eu me casei, né? Que eu tive um relacionamento de 12 anos. E nesse meio tempo, quando eu conheci ele, aconteceu não sei, eu não me lembro o fato em si, que aí a mãe dele não queria mais o namoro, né? Só que, né, eu era muito birrenta, eu disse, agora que eu vou ficar. Aí os pais deles começaram a ir na igreja. E aí meu ex-esposo, na época, meu namorado, me convidou para ir na igreja, que era ali no Náutico.
E eu disse assim, vou. Mas eu fui lá para afrontar ela, não que eu estivesse procurando Deus, Sim. né? Bem no início da igreja. Bem no início. E aí, ali eu comecei a ir, né? Comecei a ir. Tipo assim, logo em seguida, assim, eu fui tocada, né? Assim, por Deus. E eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Tanto que eu nunca queria ficar sozinha, sabe? Eu sempre tinha que ter alguma amiga, alguma coisa. Porque eu tinha um vazio. E a minha oração que eu tinha para Deus, todo dia era a mesma oração. Eu fazia todo dia que se Deus realmente existisse, que eu queria morrer, porque eu não achava sentido na minha vida, né? E aquele vazio, ele era horrível, ele tomava conta. E eu pensei várias vezes em cometer o suicídio. Só que aí, tipo, eu ficava assim, meu Deus. Eu pensava assim no sofrimento da minha mãe, no sofrimento do meu pai, tipo, da minha irmã, do meu irmão, porque eu era mais velha e eu cuidava deles. Na escola, assim, tipo, se tinha algum problema, se alguém quisesse fazer mal pra eles, eu sempre tomava frente de tudo, sabe? E nunca... Eu tava sempre defendendo. Aí eu disse assim, eu não posso tirar minha vida, mas se Deus me levar, não vai ser tão ruim. E assim, Tu queria acabar com o sofrimento que tu sentia. eu queria acabar com o sofrimento. Aí eu fui indo na igreja, né? E tipo, e aquele vazio, assim, ele sumiu de dentro de mim. Assim, e eu era feliz, tipo assim, eu não gostava de ficar sozinha, depois eu comecei a gostar de ficar sozinha. Aí eu tava sozinha, eu tava louvando, tava agradecendo a Deus, né? Aí aconteceu que eu engravidei, a gente, né? Eu e meu esposo, a gente casou. E o que eu tenho dentro de mim, que eu tinha, né? Em nome de Jesus, eu tinha muito da árvore do bem, né? Eu me achava muito correta como esposa, como mãe, tipo, né? Eu fazia tudo que eu aprendi que tinha a escola, o padrão divino para a família. Sim. Aí então, tipo assim, eu procurava botar em prática tudo aquilo. Só que era eu que colocava, sabe? Porque eu achava que aquilo era bom para mim, para os meus interesses, né? Porque eu queria ter uma família perfeita, eu queria ter um marido perfeito. E o meu coração não estava voltado para Deus. Eu não fazia aquilo porque eu queria glorificar o nome de Deus. Eu fazia aquilo porque eu queria, né, ter tudo aquilo que eu não tive, eu queria, né, quando eu era criança, eu queria poder ter. Pra suprir uma expectativa que a gente cria, que a gente vai ser feliz. Se ter uma família perfeita. E aí, nisso, né, o meu esposo, ele não parava em casa. Ele trabalhava numa empresa onde eram todas pessoas mais velhas que ele. Eles viviam fazendo festa. E aí até um certo momento, eu ia orar, mas com interesse. Não era aquilo que eu disse assim, Deus, que eu não tinha entregado meu coração para Deus, porque eu tinha o interesse, né? Eu não amava, a gente não ama Deus, na verdade, ainda, né? A gente não aprendeu. Era só porque eu queria que aquilo fosse do jeito que eu queria. E aí foi um tempo, né, que eu não aguentei mais aquela situação, né? Aí eu descobri que meu marido se envolveu com drogas, né, prostituição, e eu só quer saber, eu vou me separar. E eu acabei que, né, me separei. Mas antes disso, eu expus ele para todo mundo, sabe? De tudo que ele fez, de tudo que ele fazia. Porque aquilo não era possível, porque eu era uma excelente esposa, porque eu era uma excelente mãe. E eu acabei com a família toda, assim, sabe? Tipo, a família que eu tanto desejei. E o que Deus diz na palavra dele, né? Que não interessa a autoridade se ela tá errada ou não, né? A gente tem que estar na posição de oração, né? De entregar, e quem vai julgar aquilo ali é Deus, né? E eu me achei que eu era Deus e eu não aceitei isso. E eu me separei. E aí eu fui morar com os meus filhos. Um certo ponto, assim, até um certo ponto, aquilo foi muito bom na minha vida, sabe? Mas aí, né, Deus começou a boa obra, ele vai terminar a boa obra, né? E como é que Deus faz a gente para quebrar? É a tribulação, é o sofrimento, né? Porque do jeito que estava para mim, estava muito cômodo, estava muito bom. E eu me envolvi com pessoas erradas entre termos, assim, pessoas do mundo que se envolveram, que usavam drogas. E aí tudo aquilo que eu apontei o dedo pro meu esposo, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer, eu fiz. Eu me envolvi com drogas, né? E aí aquilo começou a ficar cada vez mais frequente. Nesse meio tempo, os meus filhos optaram por morar com o pai deles, que era perto da escola. E aí aquilo ficou muito fácil, né? Então, tipo, aquelas amizades que eu tinha, elas estavam dia e noite dentro da minha casa, né? E a gente fazia praticamente
no uso de droga, assim, quase todo dia. E eu comecei tipo assim, pra manter aquele vício, aquela coisa, eu, tipo assim, comecei a vender droga, né? Eu fiz, e aí eu tinha um acesso muito grande à casa dessas pessoas, da onde eu pegava, sabe? Tinha a porta aberta. E aí aquilo foi indo, até que um dia eu sonhei que eu ia ser presa. E eu sonhei exatamente como foi, sabe? E eu senti que aquilo era... Eu sabia que aquilo tinha sido Deus que tinha falado pra mim, né? Tipo assim, que ela ali era o aviso, a última assim, chance que ele tinha me dado pra mim não avançar. E eu dei uma refreada assim, e aí eu ainda compartilhei com as pessoas do meu convívio. Eu disse, ó, eu sonhei que eu fui presa, aconteceu, eu falei tudo que aconteceu, né? Que eram por causa de 2 buchinhas. Aí eu comecei a olhar pro lado natural de quem é que vai ser preso por 2 buchas, né? Não existe isso, não existe, não. Isso assim, isso é só para usuário. Eu vou ter que ir só o máximo no CAP, sabe? E eu comecei com aquela coisa, mas aquilo me inquietou, aquele sonho. Porque eu sabia que aquilo não era só um sonho, eu sabia que era Deus falando comigo, porque eu tenho muitas experiências com Deus através de sonhos. E aí foi que chegou um dia, tava esse meu amigo e mais uma amiga na minha casa, né? E que a polícia chegou lá. Só que, tipo, a gente sempre tinha combinado, a gente nunca podia falar de onde que era, né? E eles puxaram um pra cada lado, aí essa pessoa, que é uma pessoa que é filho de uma pessoa bem conhecida na cidade, ele optou por pegar e largar tudo pra mim, né? Tipo, colocar a culpa toda em mim. Aí eu fui, né? Aí eu fui lá dentro da minha casa, eu fui interrogada. Eles bem assim, se tu não falar que foi o fulano e fulano da onde tu comprou, nós vamos te levar presa. E eu não vou falar, né? E eu até nem acreditei de que aquilo ia acontecer, mas eu levei um choque, porque tudo que eu sonhei estava acontecendo naquele momento. E aí eles ficaram horas fazendo, né, pressão psicológica. Tu tem que dar o nome do fulano e do fulano. Eu até fui muito desaforada com a polícia, né? E eles me ameaçaram várias vezes e eu não dei. Aí eles bem assim, tu vai ver que lá pra onde nós vamos te levar, tu não tem amigo, tu tá defendendo. As pessoas, eu digo, eu não lembro com quem que eu peguei, né? Eu não falei. E aí foi que a polícia me levou, né? E aí eu assumi tudo, né? Pra minha amiga não acontecer, pra não descer junto. Ela também não... Que era minha, era na minha casa, a droga era minha, realmente. Né? Todos eu fazia uso, mas como fui eu, tava dentro da minha casa, eu assumi tudo. Aí eu só pedi pra minha prima que mora na minha casa avisar a minha mãe, minha irmã, o que tinha acontecido comigo, né? E dali eu desci, fui lá pro presídio, né? E lá chegando, lá foi bem complicado, assim, a chegada. Porque lá dentro, se tu não tem amizade, se tu não tem alguém aqui fora por ti ou lá dentro, aí é bem complicado, sabe? E aí, como eu tinha feito muita amizade nesse meio tempo, assim, aqui na rua, né? E quando eu cheguei lá, já estavam me esperando, sabe? E aí, quando eu me lembro, quando eu cheguei lá, tinha uma moça. Ela era bem grandona. E ela olhou, mexeu no meu cabelo e disse assim pra mim, rico cabelo pra fazer um mega. E eu disse assim, meu Deus, agora deu pra mim, né? Porque tudo que eu escutava falar de dentro, né? Ou até que a gente olhava em filme, coisa, eu disse, só o que me faltava, né? Agora eu digo, mas amém, né? E eu sempre pensando, eu disse assim, né? Eu procurei, Tinha aquela consciência. Eu tinha aquela consciência, assim, e eu sabia que era Deus me tratando. Eu tinha, assim, ó, a convicção. Tanto que eu não me desesperei, eu não me revoltei, eu só aceitei, sabe? E eu disse assim, amém, Deus. Amém, se é, né? Eu plantei, eu vou ter que colher, né? Sim. Aí eu fiquei lá 11 dias. Aí nesses 11 dias, o que aconteceu lá dentro? Aí teve uma pessoa lá que eu conheço ele desde criança, que eu me criei na casa dele, que ele é um traficante muito conhecido na cidade, e aí ele pegou e disse que era pra cuidar de mim, que não era pra fazer nada pra mim, porque eu era das dele, entendeu? Tipo, a gente tinha uma amizade muito grande, eu fui colega dos filhos dele, sabe? E aí nisso, porque quando a gente vai pra esse lugar, né, desce lá pro presídio,
geralmente tem 2 lados, né? Uhum. Que são, tipo, e eu fui adotada pelos 2 lados. Aconteceu uma coisa que não acontece, não é Sim. comum. Eu fui adotada por facções rivais, sabe? Uhum. Pelos 2 lados. E aí, o que aconteceu? O que me perguntava lá dentro? Quer que mande fazer alguma coisa pra pessoa que te colocou aqui? Sim. E eu dizia que não. E dizia que não. E as pessoas assim, ó. Tanto que eu não falei o nome da pessoa lá, porque eu tinha medo que eles fossem fazer alguma coisa. Porque quando tu vai pra esse lugar, tipo, se eles veem que tu foi uma pessoa que tu respeitou as leis deles, Uhum. de certa forma, eles ficam a teu favor, sabe? Uhum. Né? A justiça própria, né? Sim. A famosa justiça própria. E aí eles ficaram, durante aqueles 11 dias, dizendo pra mim falar quem era que eles iam mandar fazer alguma coisa. E eu dizendo que não queria, né? E Deus não permitiu que eu falasse, eu só pensava na família dele. Eu pensava assim, eu tô aqui porque Deus tá tratando comigo, né? Porque se eu não tivesse essa realidade espiritual de que era Deus que estava tratando comigo, com certeza eu teria dado o nome dele, sabe? Uhum. Porque aquela parte da árvore do bem dentro de mim queria que ele fosse, que ele pagasse, né? Eu não queria que tirasse a vida dele, mas eu queria que alguma coisa que batesse nele, Sofresse um dano. que ele sofresse algum dano, porque era certo, porque ele não honrou o que tinha sido acordado, né? Uhum. Que era nunca ninguém se entregar. E aí ele, pro benefício dele, se entregou e eu fiquei com toda a culpa. E aí e eu não falei. Aí nisso, depois de 11 dias, aí essas pessoas, assim, lá, da outra parte, as que me criei, e realmente, assim, Deus usou eles só pra me, sabe? Te guardar. Pra me guardar lá dentro. Aí dessa outra parte, eles tinham interesse em mim, porque o meu pai trabalhava pra fora, né? Era envolvido com um veneno de lavoura, e meu irmão trabalhava num lugar onde vendia. O que eles queriam? Eles queriam que eu, né, Uhum. ajudasse eles, ou te perguntasse meu irmão como é que era pra entrar lá dentro, pra eles roubarem. Sim. E eu dizendo que eu não ia fazer aquilo, e aí ela pegou e puxou pra mim assim, ó, ela tinha joias caríssimas lá dentro, que eu não sei nem como é que entrou, né? E aí ela disse pra mim assim, ela disse, olha que eu tenho casa, eu tenho carro. Ela disse assim, tudo que eu tenho foi através disso. Aí ela me contou a história dela, né, essa mulher, né, que tava toda a família, pai, o marido, os filhos, tudo preso lá, tudo preso. E aí ela disse assim que tudo que ela tinha foi através disso, que eles eram considerados, depois de uma outra quadrilha, a segunda quadrilha mais violenta do Rio Grande do Sul. E aí, assim, lá dentro ela foi muito, muito, assim, legal comigo, sabe? Ela fazia comida pros agentes, ela trazia a comida lá da cozinha dos agentes, que era uma comida muito diferente do que ofereciam pros outros presos. Né? Ela começou a me adular, né? Pra ver se aquilo... E aí Deus não permitiu, né? Justamente por causa daquele sonho. Eu disse, não, é Deus que tá tratando comigo. E eu digo, se eu não me colocar no prumo agora, não vai ter mais volta pra mim, né? Porque ali eu acredito que o diabo pediu pra me tentar, sabe? Que nem... E aí, ali, Deus não permitiu que eu fosse pro outro lado, porque aquele caminho... Te envolvesse mais. Aquele caminho eu não teria volta. Eu acredito que não teria volta nunca mais na minha vida. Sabe? Porque aí eu ia tomar um passo muito, muito, né, grande pra dentro disso, que aí só por Deus, né? Aí eu saí de lá com 11 dias, e ela continuou me mandando mensagem, me procurando, sabe? Depois que ela saiu de lá. E foi acabando que Deus permitiu que cortasse o vínculo, né? Aí quando eu saí dali, foi um tratamento muito grande, né? Eu virei capa do jornal. Bem na época tinha uma novela que tava passando, da Bibi Perigosa, me apelidaram disso lá dentro, sabe? E todo mundo me questionava como é que eu tinha ido com 2 buchas e não sei o quê. E eu não tinha como explicar para as pessoas que não conhecem a palavra, mas eu sabia que foi Deus que permitiu aquilo, porque eu tava demais o que eu estava vivendo, né? E se Deus começou a boa obra, ele vai terminar a boa obra. E aí né, e foi um processo de cura muito grande, né, e de revolta, eu não queria sair na rua. Aí tudo que acontecia dentro da cidade, que foi uma época que começaram a querer tirar as vidas, brigando por território, e aí tudo a minha mãe e meu pai, com aquela coisa, tipo assim, ó, ai, mas quem é, parecia que tudo que estava acontecendo
eu tinha que saber, sabe? Sim. Só que eu não sabia. E uma coisa muito interessante que aconteceu, meu pai nunca quis se batizar, meu pai nunca participou de grupo familiar, nunca. E ele fez uma aliança com Deus que ele ia se batizar se eu saísse de lá, Glória a Deus. sabe? E aí eu saí, com 11 dias eu saí lá, que eu saí do presídio, meu pai, ele foi lá e se batizou. Eu creio que Deus também permitiu isso, porque ele resgatou a minha mãe, retornou para a igreja. O meu pai se batizou. Hoje, de vez em quando, como tu sabe, ele vai ali, ele participa, mas Participa no grupo familiar. ele tem aceitado mais, assim, né? E eu creio que Deus está trabalhando tanto na vida de todo mundo, ali dentro da minha casa. Os meus filhos, assim, eu tive um período muito difícil. E Deus está restaurando, Glória a Deus. sabe? Deus está juntando os cacos agora e eu creio que está trabalhando na vida de todo mundo, né? Porque eu olhei assim, tipo, quando eu me vi, assim, ó, que eu me achava santa e justa e que, né? Tipo, como é que Deus vai... O que Deus tinha pra mim? Não tinha nada, né? Porque eu não aceitava nada daquilo, porque eu não roubava, eu não usava droga, né? Eu pagava minhas contas, eu era perfeita perante os meus olhos, né? Tipo, no mundo natural. Então, o que Deus permitiu eu cair lá no fundo do poço? E daí lá, quando eu saí, eu saí me sentindo a mais podre, a mais errada, sabe? Aí começou o momento que eu abri o meu coração para Deus realmente tratar lá dentro, né? Aí Deus começou a me tratar, né? E aí eu peguei, tipo assim, coisas de perdão, assim, eu comecei a orar por pessoas que eu não tinha perdoado, porque eu já conhecia né, Deus há muito tempo, e eu não queria perdoar porque eu achava que elas não tinham que merecer aquele perdão. E isso foi bem difícil, né, pra gente se abrir para Deus, aquilo, a carne da gente, né, dói, ela sofre, né? Hoje eu acho bom que a minha carne sofra, mas antes eu não achava. E de vez em quando eu ainda me revolto, né? Tem coisas que dentro da gente que a gente não quer que Deus mexa. É verdade. Eu não quero que mexa, porque eu acho que aquilo ali tem que ficar ali. Só que aí, toda vez que eu me endureço, Deus ele não tem me apertado e tem sido cada vez mais forte, né? A situação. Aí acabou com os meus filhos também nesse meio tempo. Os dois se envolveram com droga, sabe? Foi assim, o meu filho, Deus deu um livramento muito grande, ele caiu do 2º andar da casa, sem ninguém ter visto, se encontraram ele todo ensanguentado, sabe? Não aconteceu, a não ser a cicatriz que ele tem no nariz, Deus não permitiu que acontecesse nada. Aonde ele caiu era o único lugar que ele podia cair lá de cima, porque do ladinho, assim, tava as escadas, sabe, da casa, e do outro que tava construindo, tava as tábuas, coisas, tudo com aqueles pregos, aqueles ferros ali, Sim. ó. Ele só caiu aonde podia, sabe? Foi assim, foi tremendo, porque a gente viu eu vi que eu não tinha poder nenhum, né? Porque Deus estava ali, eu estava dormindo, eu estava em casa, eu não sabia o que estava se passando, e Deus não dorme nunca, né? E Deus guardou ele naquele momento. Com certeza. Sabe que a gente tem sempre aquela prepotência, né? De achar que a gente sabe alguma coisa, pode alguma coisa, que a gente é alguma coisa. E aí, quando Deus retira a misericórdia dele, né? E entrega, aí a gente vê que a gente realmente não é nada, que a gente não pode nada. E se não é a misericórdia do Senhor nos garantir, nos sustentar, a gente fica solto, né? Aquilo que está no nosso coração. E a gente Deus acaba provando para nós, né? Que sem Ele, como diz na palavra, nós nada podemos fazer. Que só Ele é o único que pode mudar, né? E transformar e nos capacitar a realizar todas as coisas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.